do Egito, né? E temos pedido então aos irmãos que têm nos acompanhado aí, que estejam em oração. Presta para mim esse aparelho aí. Para que a gente possa estar aprendendo com a vida desse personagem bíblico e, de certa forma, também aplicando em nossas vidas cada um desses detalhes que a gente está aprendendo. É claro que a vida de José já é bem conhecida, nós temos procurado estudar sobre personagens conhecidos, e nesta noite gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou ler no livro de Gênesis, e o capítulo que nós vamos ver hoje é o 41, Gênesis 41. Nós então vamos ler aqui o versículo 1 até o 4. Eu vou repetir, Gênesis 41, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas e gordas e pastavam entre os juncos. Após elas subiam do Nilo outras 7 vacas, feias e magras, e paravam junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas feias e magras devoravam as 7 formosas e gordas. Então Faraó acordou. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento que vamos estudar sobre a Tua palavra, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Senhor, enriquece nossas vidas com a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos. Nós estamos estudando sobre José e na semana passada, da semana passada para hoje, então se passaram 2 anos, né? Porque na semana passada tinha acontecido, nós tínhamos mencionado um evento duplo, né? Na vida de José, ele estava preso e 2 servidores públicos, né? De Faraó, eles foram presos, porque Faraó não queria mais vê-los. E aí os 2 tiveram um sonho na mesma noite. Então José, ele foi o copeiro, e o outro que era mesmo? O farmacêutico lá do Faraó, não? O copeiro e o padeiro, né? Então o copeiro e o padeiro sonharam, cada um teve seu sonho. O padeiro sonhou que na cesta dele vinham lá umas aves e comiam os pães. E o copeiro ia lá, pegava um cacho de uva, espremia, e ele mesmo entregava para Faraó. Então, esses 2 sonhos foram contados para José, e um sonho primeiro foi que o copeiro voltaria novamente a servir Faraó, né? E o padeiro não teve tanta alegria na interpretação do seu sonho, e aí ele ia morrer em 3 dias, né? E aí aconteceu isso. Mas o mais interessante desse detalhe é que nós terminamos nosso estudo da semana passada com um pedido de José. E José tinha um pedido: quando você, copeiro, voltar para Faraó, lembre-se de mim, fale da minha pessoa para Faraó, para ele analisar o meu caso, para ele pegar lá, vou traduzir assim de uma maneira, né? Para ele levantar lá, desarquivar o meu processo, minha ficha lá, trazer o meu processo, pedir para os procuradores, para os advogados olharem o meu caso com atenção, porque as provas contra mim, elas são só testemunhais, não tem prova, não tem nada, não fizeram exame nenhum em ninguém e tal, então, né, estava lá difícil, precisa dar um habeas corpus aí para mim, liberdade aí, né, tal, para eu poder me defender. Ele estava apavorado. E aí o copeiro foi lá, e o copeiro se lembrou de José? Que nada, né? Para nós é muito fácil a gente ler a Bíblia e falar, passados 2 anos, 3 palavrinhas, né? Mas passados 2 anos, isso quer dizer mais 670 dias, né? Mais do que isso, 400 e tantos dias, não sei a conta aí, 1000.
600 e sei lá. Então, 2 anos. Quase 800 dias. 720, 40, 40, 65, 65, 13, né? 630 dias. 730, fechou? Tudo bem? Então, 730 dias, quem dá mais? Não, estou brincando. Para quem está preso é muito tempo, né? Porque você não tem como falar com ninguém. O caso é terrível. Então, nós não podemos compreender no coração de José o que significava esse esquecimento. Mas ele aconteceu. Agora, nós temos algumas considerações aí. Nós sabemos na Bíblia que muitos personagens bíblicos que são reais, vamos citar, por exemplo, Abraão. Abraão teve uma promessa de que ele teria um filho e que esse filho seria pai de uma grande nação. Mas isso aconteceu imediatamente? Não aconteceu. Demorou 25 anos para acontecer isso. Quer dizer, uma promessa, mas um cumprimento. Adão e Eva receberam também uma promessa de Deus, que viria um descendente, que esmagaria. Aconteceu no dia seguinte? Não. A palavra de Deus não falha, mas nós não sabemos quanto tempo vai acontecer. Nós, às vezes, estamos passando alguma dificuldade, nós oramos e imaginamos que nós vamos acordar pela manhã com aquele problema resolvido. Mas muitas vezes Deus, pela sua sabedoria, não pela nossa, ele permite que nós passemos por essa dificuldade. O apóstolo Paulo, ele passou 3 anos na Arábia, 3 anos, afastado dos seus compromissos, 3 anos. Nós temos, por exemplo, outras pessoas, mas tem um personagem que nós já estudamos aqui, e eu peguei alguns textos aí. Abra sua Bíblia, por favor, em Jó 23. Jó 23, eu vou ler de 3 a 9. Livro de Jó, a gente depois vai voltar lá para o Gênesis, tá? Jó 23, de 3 a 9. Eu vou ler aqui, ó. É Jó falando. Se eu soubesse onde poderia eu achar. Aqui Jó está dizendo para falar, ele quer falar com Deus. Só uma coisinha. Jó perdeu o que mesmo? Vamos lembrar da história de Jó. Quantos filhos Jó tinha naquele dia, naquela época? Que depois ele teve mais, mas nesse dia aqui, 10. Então, Deus tomou o dízimo dele, foi isso? Faleceu um? Não, todos. Deus permitiu que todos. Muito bem. E os bens de Jó? Ficou metade. Levou tudo também, né? Deixou Jó a 0. E uma coisa, Deus avisou Jó que ia fazer isso com ele? Deus falou, Jó, olha, vou contar um segredo só para você. Você vai passar muita dificuldade, mas eu tô com você. E aí, depois que passar tudo, então você vai ver que eu vou resolver tudo isso. Teve algum aviso de Deus? Deus totalmente em silêncio, não é? Assustador, perturbador isso, não é para nós? Não é perturbador saber que Deus às vezes permite que a gente passe por um problema? E Ele sabe, está vendo, você está lá orando. E vamos continuar a leitura aqui, ó. Já ainda estou em Jó 23. Se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleiteia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-me à direita e não o diviso. Peraí, eu estou lendo a oração de José ou de Jó aqui? Porque não é? Parece que José está querendo falar com o faraó, e me parece que José quer falar essas palavras para Faraó. Não é, aqui não é um texto de José. Mas quando uma pessoa está sendo colocada numa situação de profundo sofrimento
e ela não tem compreensão ou não tem explicação, é dizer, eu não fiz nada, eu não tenho um motivo para eu estar passando por isso. Então, você não gostaria de se encontrar com Deus às vezes assim? Não sei se você já orou assim, fala, Senhor, aparece para mim que eu quero que o Senhor fale comigo aqui, porque está difícil, eu estou passando uma situação, se eu pudesse falar com o Senhor, mas eu não sei onde o Senhor está, eu olho para trás, eu olho para frente, eu não vejo o Senhor em lugar nenhum, estou passando, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Não é essa oração às vezes? É claro que você não vai aqui, assim, tem oração que a gente não conta para ninguém, né? Mas assim, lá no fundo da alma, talvez as palavras não sejam essas. Mas eu vou perguntar uma coisa. Vamos voltar. Não, ainda não volta, não. Vamos ler o versículo 10 a 12 também, de Jó ainda, tá? Desse mesmo capítulo, 23, tá? Então é Jó 23, 10 a 12. Mas ele sabe o meu caminho, e se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Tá vendo? Aqui Jó está dizendo, eu nunca fiz alguma coisa para ofender a Deus. Você sabe que Jó falava isso e a Bíblia confirma isso daqui. Não são só palavras, não é um discurso vazio. Uma pessoa que está sofrendo profundamente e que Deus permite que isso aconteça. Mas eu queria que agora a gente voltasse, por favor, lá para Gênesis 41. Mas antes disso, eu quero que você procure aí um versículo no capítulo 40. Procura aí na sua Bíblia um lugar que está escrito assim: e Deus estava com ele. Procura aí. Capítulo 40. Tem algum lugar aí? Gênesis 40. Qual é o versículo? É no capítulo 40. Não tem, né? No capítulo 40, quando José está trabalhando, a Bíblia não fala que Deus estava com ele. Mas quando José não está fazendo nada, capítulo 39, procura aí. Quando José aqui não está fazendo coisas que envolvam necessariamente capítulo 39, você não achou? Sim, então. Você viu aí, Deus estava com ele. E no capítulo 40, você vê Jó falando dos sonhos e tudo, mas a Bíblia omite essa informação. Por quê? Porque é notório, é claro que Deus estava com José, porque ele não sabe sonho. Agora tem um pano de fundo aqui, ó. Presta atenção nisso que é muito interessante. Qual é o maior orgulho, a maior ênfase da sociedade egípcia? Não é o conhecimento? Não é assim, vocês quem gosta aqui de história egípcia, né, das pirâmides, né? É notável, é incontestável o conhecimento científico dos egípcios na antiguidade. Mas os egípcios, eles não sabiam só escrever os hieróglifos, fazer cálculos complexos de matemática, trigonometria, o número π. Eles também sabiam calcular as órbitas dos planetas e das estrelas. Eles faziam as pirâmides posicionando de acordo com estrelas no céu. Eles conheciam muita coisa sobre ciência. Mas Deus vai escolher uma coisa acima da ciência. Ele vai escolher se revelar a Faraó por um sonho. Deus, ele usa aquilo que nós mais nos orgulhamos para ensinar-nos a nos colocar no nosso devido lugar, ao nos humilhar perante ele. Então, se uma pessoa ela pensa que sabe alguma coisa, Deus muitas vezes vai usar exatamente aquilo para dizer eu não sei nada. E aqui Deus usou um sonho para Faraó, e Faraó saiu perturbado. Não eram só as vacas, a gente fala, agora estamos no tempo de vacas magras, né? Mas a Bíblia no capítulo 41 vai dizer também de um outro sonho que Faraó teve. Ele teve 2 sonhos. Porque ele sonhou, voltou a dormir e teve um segundo sonho. O segundo sonho qual era? Qual era o objeto do sonho dele?
as espigas. Então ele sonhou também. Então, agora eu vou fazer um comentário aqui. Nos últimos anos no Brasil, não disseram que estava tudo bem na economia? Chegou para vocês essa informação aí? Para mim também, que estava tudo certo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quando está tudo muito bem, o que a Bíblia nos ensina sobre esse sonho do faraó? Que a gente deve gastar tudo. Exatamente. Se você está indo bem, está passando bem, você deve aprender a guardar. Não adianta a gente aprender só aqui o que aconteceu lá no tempo do faraó. Nós precisamos aprender para o nosso tempo. Tem gente que hoje está na época do negócio absurdo que chama ostentação. Ostentação é mostrar aquilo para humilhar os outros, para dizer eu consegui, vocês não. Isso é um pecado muito grande, né? Não é ostentação que eu estou dizendo. É a pessoa aprender a guardar, ela aprender a ser previdente. Vocês conhecem aquela parábola de Jesus das 10 virgens? Que 5 eram previdentes e 5 não eram. Aí o noivo chegou, as 5 que eram previdentes tinham azeite extra, e as que não eram, não tinham, foram comprar. Quando voltaram, a porta já estava fechada, já tinha passado. Então, a Bíblia em vários lugares nos ensina, se você tem alguma coisa sobrando, que você não vai fazer uso daquilo, guarde para os dias ruins. Saiba, aprenda com a palavra de Deus, porque existem dias bons e dias maus. Existem bons momentos na nossa vida, existem os maus momentos. Faraó, ele teve esse sonho, e esse sonho aconteceu num dia como qualquer outro, numa noite, né, como qualquer outra. Faraó sonhou ali. Por 2 anos, José estava vivendo a sua vida com uma rotina sem fim, lá na cadeia. Mas a rotina que Deus lhe colocou servia para José continuar aprendendo a respeito das coisas do Egito, se fortalecendo como pessoa, porque quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, Ele primeiro nos prepara. Eu acredito o seguinte, a pior coisa, eu trabalho numa empresa, né? E você, quem trabalha aqui deve saber disso também, quando o nosso chefe ele nos promove, ele pode tanto estar nos abençoando como nos amaldiçoando. Quando uma pessoa te dá uma responsabilidade, pode ser para o seu bem ou para o seu mal. Alguém fala, eu tive um aumento de salário. O aumento de salário é a coisa mais fácil de se preocupar. O problema são as responsabilidades que vêm junto com esse detalhe aí. E geralmente o aumento de salário não é igual à responsabilidade. A responsabilidade é muito maior e o aumento de salário é pequeno perto disso. Então, nós, quando somos promovidos, nós temos que estar preparados. A pessoa sábia, ela vai aceitar o desafio, vai fazer o que tem que fazer, mas ela tem que estar se preparando todo dia. Então, tem gente que, por exemplo, na igreja, né? Tem gente que vai na igreja e fala assim, eu não tenho que me preparar para nada, aqui é tudo bem, aqui está tudo certo. Mas você não sabe que cada dia que você está sentado aí nesse banco, Deus está esperando você se preparar porque Ele quer usar a sua vida. Não é para a gente ficar o resto da vida sentado no banco. Então, se você está aqui há 1 ano, 2 anos, é esperado que você esteja se desenvolvendo, orando, falando, Senhor, no que o Senhor vai me usar? Para eu ser um instrumento teu no teu reino. Falando, orando, dando folheto, testemunhando. O que eu estou fazendo? Onde o Senhor vai me usar? Não é só a mesma coisa. José poderia achar que ele estava naquela cadeia e que Deus não estava vendo. A Bíblia diz, Deus estava com ele. Mas ele estava lá naquele fundo daquela masmorra lá, naquele buraco, e Deus estava preparando coisas fora da visão dele. Ele não podia enxergar o que estava acontecendo. Ele poderia dizer assim, Deus se esqueceu de mim. Já fiz 1 ano aqui, 2 anos é capaz de eu morrer aqui, não vai acontecer nada. Mas Deus está preparando José para algo grandioso. E a paciência de José e o caráter de José são características importantíssimas para o que ele ia fazer. Sabe uma coisa que você não vai encontrar na Bíblia? Você pode procurar. José reclamando. Uau, que coisa, não? Quando eu procuro assim, eu falo, mas tem que ter ele reclamando em algum lugar aqui? Não tem. Não tem.
Ele foi preso justamente? Ele foi vendido pelos seus irmãos com justiça? Não. Mas José, ele sabia, assim como Jó, as pessoas que esperam no Senhor, elas renovam as suas forças. A Bíblia vai dizer no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ou me ouviu quando eu clamei por socorro. Quer dizer, de alguma forma, esses textos que nem existiam, que nem estavam escritos para José, e uma coisa, hein? Lá naquela cadeia não tinha a rádio gospel, não tinha nenhum pastor desses aí que falam na televisão falando, fica firme aí, viu? Aí você que está ouvindo no rádio. Não, ele não podia ir numa igreja, ele não tinha Bíblia, não tinha Bíblia. Moisés foi nascer 400 anos depois de José, então não tinha Bíblia nenhuma. Nenhuma. Que coisa, né? E a gente fala assim, eu tenho a Bíblia, eu tenho os inetos, eu louvo ao Senhor, eu vou na igreja, ouço a palavra dele, e mesmo assim a gente ainda fica desanimado. Mas José não tinha nada disso, e ele estava firme, inabalável. Isso para mim é uma, assim, eu tô falando por mim, não estou falando por ninguém aqui, mas para mim quando eu vejo isso eu fico envergonhado. Sabe que é a minha oração? Eu tenho uma oração de louvor a Deus. Senhor, muito, mas muito obrigado que a minha história não está escrita na Bíblia. As minhas reclamações, tudo que eu reclamo. Porque se tivesse, olha, eu vejo uma pessoa dessa aqui, e você sabe que a Bíblia não esconde nada. Se ele tivesse reclamado, estava lá. Não é uma questão, mas isso às vezes mexe com o meu ser, assim, eu fico pensativo, se é que eu posso dizer assim. Agora, o sonho de Faraó, eu queria que você visse o versículo 8. Versículo 8, 41, 8. Pela manhã, o seu espírito estava perturbado, pelo que mandou chamar todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia quem os interpretasse. Agora tem um comentário aqui interessante que eu achei. Existe uma possibilidade nesse versículo 8, queridos, preste atenção nisso, de que não somente os adivinhos, porque você tem uma divisão aí, ó, os adivinhadores e todos os seus sábios. Essa palavra sábio pode denotar que existia alguém no Egito conhecedor de Deus. Porque adivinhador não, adivinhador era das coisas ocultas, das ciências e tal. Mas os sábios, essa é a palavra usada lá em Provérbios. Sabedoria, quem tem sabedoria. E o princípio da sabedoria? Então aqui pode ser que existem pessoas que tivessem conhecimento do Deus de Israel, mas eles não foram capazes. O faraó disse assim, eu tive um sonho, eu estou perturbado, esse sonho, ele quer dizer alguma coisa, mas eu não sei o que é. E aí ele chamou todas as pessoas, e como eu disse no começo, Deus usa dos seus métodos para demonstrar o seu poder. Quando nós pensamos que é a medicina que vai trazer a resposta, é o dinheiro que vai trazer a resposta, quando nós pensamos que é uma situação, quando pensamos que é uma pessoa, qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, Deus vai achar alguma coisa mais alta para dizer, eu ainda estou aqui, eu existo, sou eu que domino sobre, eu sou o soberano, eu sou Deus, eu sou o Senhor. E aqui Deus usa então agora um sonho, e ninguém consegue revelar. Mas no versículo 9, a gente encontra uma pessoa que tinha tido um encontro com quem? Com José. Viu como o nosso testemunho é importante, queridos? Aqui, se a gente fosse fazer um paralelo com a evangelização, fosse fazer um paralelo com... nós somos portadores do Evangelho de Deus. E às vezes a gente não dá um bom testemunho ou não fala para as pessoas de Jesus, e a gente perde uma grande oportunidade, porque um dia essa pessoa vai se lembrar do que a gente falou. A gente precisa lembrar disso, onde nós estivermos, testemunharmos de Jesus. Você faz isso? Você já vive uma vida de testemunho do Senhor aonde você passa? Essa é uma coisa importante.
eu fico chateado assim, quando pessoas elas se dizem crentes, mas não agem como cristãos, como crentes. E a minha pergunta no meu coração é assim, o que essa pessoa está fazendo? Porque ela age como se fosse e não é. Qual é o ganho que essa pessoa tem? A igreja não paga nada para ela não vai ganhar dinheiro com isso, não vai ganhar fama. Por que uma pessoa vive como se fosse crente e não é um crente? Se o galardão é do Senhor. Eu não entendo. Aqui nós temos então esse momento especial onde esse jovem, esse homem, ele se lembra. Agora, veja o versículo 10 aqui. Faraó estava muito feliz, é isso? Muito indignado contra os seus servos e entregou-me à prisão da casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e cada sonho com a sua própria interpretação. Estava ali conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os sonhos. E ele interpretou os nossos sonhos, cada um interpretou conforme o seu sonho, e conforme a sua interpretação, assim mesmo aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e ele foi enforcado. Então, olha aqui, ó, primeira coisa, esse foi o currículo, não é? Não é o currículo de José? Tem uma história que aconteceu, não é assim, eu conheço alguém, o que ele fez? Não sei de nada. Não, é o currículo. Tá dando, não deu endereço? Não deu endereço? Na cadeia, tem um rapaz na cadeia. Então, quer falar com ele, eu sei onde ele está. Um jovem hebreu, um moço, e lá, primeiro, fez isso. Segundo, fez isso. Então, um currículo de 2 linhas. Interpretou 2 sonhos. Então, tem um currículo aí. Versículo 14. Então o faraó mandou chamar José. E o fizeram sair apressadamente da onde? Lá do buraco onde ele estava, lá da masmorra. Você faz ideia? Só um minutinho aqui, ó. José passou muito, nós não sabemos quantos anos. Mas os cálculos são de 12 anos, aproximadamente. 12 anos num lugar sujo, num lugar onde as condições são subhumanas, num lugar onde a alimentação é precária, num lugar onde você não tem suprimento de roupas adequado, nem dorme bem, nem se penteia, nem toma banho direito. Ele estava num lugar assim. E agora, Faraó está com pressa, não está? Faraó quer vê-lo imediatamente, não é a ordem? Tragam imediatamente aqui. E eles vão lá e pegam José. Mas aqui, no finalzinho desse versículo, isso aqui você precisa aprender, tem sabedoria aqui, ó. Ele se barbeou, trocou de roupa. Meu querido, isso aqui você precisa aprender. Eu sou recrutador de recursos humanos como profissional. E tem gente que não sabe nem se vestir para ir para uma entrevista de emprego. Tem gente que não sabe como, acha assim, qualquer coisa tá bom. Qualquer coisa, qualquer palavra que eu disser. Olha, José aqui, a gente tem que aprender uma coisa que se chama protocolo. Quando você for numa entrevista de emprego, você vai lá antes da entrevista, você vai lá e vê como as pessoas se vestem, como elas falam, como elas agem, para no dia você ir com uma roupa adequada. Você não pode nem se só usa camisa social, você vai só, mas você tem que saber como funciona isso. É importante. É importante como a gente segue protocolos. E nós, crentes, somos muito falhos nisso. Nós falhamos no protocolo. Nós não sabemos cumprimentar as pessoas. Nós não sabemos sorrir para as pessoas. Nós não sabemos olhar nos olhos das pessoas enquanto estamos falando com elas. Nós falhamos nisso daí, é uma coisa básica. Como é que nós queremos salvar o mundo se nós não sabemos nos comportar e dar atenção adequada para as pessoas? A pessoa vai na farmácia, vai em algum lugar, eu quero esse remédio aqui. Vai. Ei, você está representando Jesus. A gente tem que aprender isso. A pessoa está trabalhando e é grosseira com quem ela está atendendo. Ela está representando Jesus. Não é que é para fazer coisa errada. Não é para aceitar a propina. Mas é para fazer com educação. Até para recusar a propina tem que ter educação, sabia?
Até isso. Até para dizer, não posso fazer isso pela meu caráter, minha ética, mas tem que falar com educação. E a gente fala, e aqui José nos ensina uma coisa básica. Ele poderia vir lá barbeado, sujo, e aí ia falar, que por que está sujo? Porque eu vim da cadeia, me puxaram de lá. Mas José, só homem sabe disso. Algum homem aqui já ficou muito tempo sem fazer a barba e depois se barbeou? Não sei se alguém já fez isso aqui. Mas fica com pele de bebê, não fica? Já sabe o que eu estou falando? Muito bem, José subiu ali, barbeadinho, depois de muitos anos. Estava bonito o menino, né? Estava bem acertadinho lá. Foi lá, se banhou, colocou uma roupa limpa. E agora ele apresenta, porque Faraó, na primeira olhada que Faraó der para ele, já furava tudo. Mas ele soube seguir o protocolo. Isso é importante. Em todo lugar que você for, aprenda a observar como as pessoas agem lá. Tem gente que vai até em funeral. Né? Uma vez eu fui num funeral e a pessoa falou para a filha, não esquenta não, que é só carcaça. Quer dizer, isso é uma coisa absurda de se falar. Tem que, é como eu falo para minha família, se vocês não sabem o que falar, não falem nada. Fica quieto, ninguém obrigou você a falar nada. Então, aprenda essa lição. Não faça uma coisa que você não sabe fazer, não se ponha a fazer. Ou faça certo, faça direito, faça o melhor que você puder. Muito bem, vamos continuar aqui. Só estou abrindo aqui. Apresentou-se a Faraó e disse a Faraó a José, eu tive um sonho, e que não há quem o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Olha, aqui Faraó está dizendo, ele compreendeu o que o copeiro disse, está dizendo com outras palavras, mas corretamente. É isso? Então agora José respondeu a Faraó, isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Resposta de paz. Essa palavra em hebraico é shalom. Essa palavra é assim, uma resposta de plenitude. A palavra shalom, que nós traduzimos por paz, não é a melhor palavra. É paz, é plenitude, é quando está tudo certo, eu estou em perfeito equilíbrio. Você já deve ter se sentido assim por um segundo na sua vida. Um dia que você estava de banho tomado, descansado e alimentado. Por um instante na sua vida, assim, por uma fração de segundo você esteve em paz. Mas aí a paz, ela já, agora eu quero comer, agora eu quero dormir, agora eu quero ouvir uma música, não sei o que. Então isso passa. Mas por um instante você esteve em plenitude. E essa plenitude é o que nós temos na presença de Deus, da onde a gente nunca deveria sair. Como diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não sinto falta de nada. Ou nada me faz falta, ou nada me faltará. Porque o Senhor é meu pastor, isso aqui é paz. Ele falou, eu não sou nada, entendeu? Eu sou um preso, um coitado, ninguém. Mas eu tenho um Deus. E esse Deus não está em mim, mas eu tenho um Deus. Você vê a humildade de José aqui? Poderia falar, olha, pode falar, senhor Faraó, que nós estamos aqui. Não, ele pegou e foi humilde. Versículo seguinte. Então disse Faraó a José. Ele contou, tal, eu não vou ler agora aqui, mas vou pular agora para o versículo, deixa eu pular um pouquinho aqui. Olha aqui, versículo 25. Então disse José a Faraó, Faraó, eu não sei de nada, não sei o que está acontecendo, vou para minha casa, amanhã eu volto. É isso? Olha como Deus está com José. Aqui José orou? Tem a oração de José? Não tem, né? Que coisa isso. Quando uma pessoa está tão com Deus, tem gente que fala assim, vamos orar. Mas tem gente que fala assim, eu já orei sobre isso. Faz 2 anos que eu estou orando sobre isso. Faz 12 anos que eu estou orando sobre isso. Agora é a hora de agir, porque orar eu já orei. Tem gente que confunde a hora. Tem até um momento do povo de Israel muito interessante, que o pessoal estava gritando lá, Senhor, Senhor. Aí Deus manda Moisés dizer, diga ao povo que marche. Vamos fazer alguma coisa aí. Para de brigar e gritar e vamos para dentro desse mar aí que eu vou abrir esse mar aí. Tem hora que a gente tem que orar. E a Bíblia diz, orai sem cessar. Mas aqui José tinha que agir. Era um momento crucial para o futuro aqui. Muito bem.
Olha aqui, então vamos à resposta. O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, as 7 espigas boas são 7 anos, e o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiram após as primeiras são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. São 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que se seguirá, porque será intensa. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa em fazê-la. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio. Olha a palavra sábio de novo aqui. Que o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Nomeie administradores sobre a terra que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó para mantimento das cidades que o guardem. Será mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Espera um pouquinho. Isso daqui já não é mais sonho, é? O sonho já ficou embolado no negócio aqui. Tem alguma coisa de 1/5 no sonho de Faraó? E tem alguma coisa de administrador e alguma coisa? Tem nada. Isso já ficou para trás. Mas José, ele tinha a sabedoria de Deus. Então ele já fala assim, olha, Faraó, o significado é esse, mas se eu ficar só no significado, eu vou embora, o senhor me manda para a cadeia. Mas tem um negócio que eu vou falar qual é a solução. O que o senhor tem que fazer. E isso aqui a gente também, como crente, tem que aprender. Porque a gente sempre traz problema. A gente fala assim, eu tenho uma revelação sobre a sua vida. Desculpa, eu vou usar ações de irmã Neuci, a senhora, papá, vai falando, né? Mas aí ela sai. E agora? O que eu faço? Mas quando vem de Deus, tem a solução. É para fazer assim, 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 porque vai acontecer isso, isso, vai fazer assim, 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 assim. Aí isso é de Deus. Então, uma coisa completa aqui, ele era alguém em comunhão com Deus que soube o que fazer. E Faraó agora ouve, e a Bíblia vai dizer que pareceu bem isso daí, Faraó. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em que haja o espírito de... Uau, que coisa linda! Faraó percebeu que o que José dizia não era dele, que tinha um Deus lá que estava usando, porque era demais para qualquer explicação. E aqui então ele coloca essa palavra sábio. Sempre que você tem sábio, é alguém que teme ao Senhor. Entendeu? Muito bem. Perguntou então, disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. Ó, a história de Potifar, gente. É ou não é? Olha aqui. Quer dizer, quando a gente é alguma coisa, quando Deus coloca alguma coisa em alguém, né? A gente pega, por exemplo, o Otávio e o Gustavo aqui, são meninos pequenos. Mas o que eles vão ser já começa... não tem como segurar, porque a gente é o que a gente só é menor ainda, mas já sabe o que fazer. Aqui, então, sobre a minha casa, a família dele agora, ó. Você vai cuidar da minha despensa, lá, da minha geladeira lá de casa, você que vai cuidar, José. Ela dispensa era a geladeira de hoje, tá? Bom, vamos lá. Então, por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te dei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar no seu pescoço. Bom, eu não vou seguir muito por causa do tempo, mas eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo algum anel fora da minha aliança aqui? Mas hoje a gente tem um anel de Faraó. Alguns têm, né? Vou dar um exemplo. Ó, o Gustavo, vem aqui um pouquinho.
Gustavo, é só brincadeira, hein? Ó, você vai ser o segundo, entendeu? Lá na minha casa agora. Então aqui está o meu cartão de crédito, a senha, e agora você cuida para mim, tá bom? E pode gastar o que precisar para cuidar da minha casa, tá bom? Já pensou? Que responsabilidade é essa? Pode ser bom e pode ser ruim, né? Depende de quem? De você, muito bem. Obrigado. O anel do faraó, ele batia o anel quando ele ia fazer uma coisa. Quer dizer, construir uma pirâmide, tá, fazer um decreto, fazer uma compra. Então hoje a gente tem dinheiro, um cartão, né? Alguma coisa assim. Mas é uma autoridade. Você fala, ó, isso aqui fica com você. Está o meu anel. Você vai lá, a senha está aqui. O que você precisar, eu não quero saber de nada. Eu quero saber que daqui a 14 anos, olha, um plano de 14 anos, não é coisa para amanhã, 3 dias. Daqui a 14 anos nós vamos nos encontrar outra vez. O meu povo vai estar bem cuidado. Eu vou estar com a minha geladeira cheia. E aqui está o. Deixa eu ver até quando vence isso daqui. E esse daqui não ia dar para o plano, ó. Isso aqui vence em 2015. Mas tem que ser um para 14 anos. Então, aí, isso que quer dizer ao anel do faraó. Deu para José. E o pessoal lá que trabalhava com o faraó há muitos anos, hein? Gostou? Gostou disso daí? Não gostou. A gente não gosta. A gente que trabalha muito e vem alguém lá, novinho, lá passa na frente, é promovido, e não gosta. A gente fica, por que essa pessoa? Mas no caso de José, ele tinha a solução. Ô, meu irmão, desculpa, estava gravando lá, eu larguei o microfone aqui. Estava gravando. Bom, esqueci. Então você vê que, agora, olha só, se não tinha o cartão de crédito, 46, ó. Então José tinha idade de 30 anos quando esteve diante de Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e foi fazer o quê? Viajar. Mas viajar como? O que dava poder para ele viajar? O anel. O anel de Faraó. Abria tudo lá, o que ele falasse. Ele tinha o anel do Faraó. A autoridade, me leva em tal lugar aí que eu quero conhecer. Nós vamos ter que construir um celeiro desse tamanho aqui, ali, ó, nessa planície e tal. Vamos fazer assim. Você. Vamos trabalhar nisso aqui agora. Isso aí, você. Ah, não quero trabalhar. Não quer trabalhar? Então esse aí vai morrer. Então, assim, tinha autoridade. Complicado isso. Nós vamos ver. Vocês não acreditam, mas eu vou dizer antecipadamente. José criou um banco para Faraó, banco de dinheiro mesmo, um banco, uma entidade monetária para poder trabalhar paralelamente. Vocês vão ver, depois nós vamos ver o momento certo. Ele criou um banco para servir de suporte financeiro, de moeda, paralelo a essa questão dos alimentos. Porque alimento com alimento não dá, mas ele criou uma maneira de financiamento, de contribuição, um fundo de investimento paralelo ali. Vocês vão ver isso na Bíblia, lá no finalzinho. Calma lá. Mas eu queria terminar lendo aqui 2 versículos. Primeiro, João 1,12. Abra a sua Bíblia aí. Primeiro, João 1,12. 2 versículos para terminar. Alguém contou que na Bíblia tem 7.474 promessas. Eu não sei se é certo esse número, mas diz que na Bíblia tem 7.474 promessas. Vou ler 2. Então você acha as 2, depois você acha as 7.472 outras, tá bom? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Creia que Deus está sobre todas as coisas, creia que Deus sabe o que está fazendo, Deus não perde o tempo, Deus está no controle. Entenda isso. Você vai falar, pastor, é fácil você falar, o senhor está aí e tal. Mas eu não estou falando que é fácil, que é difícil, estou falando, a Bíblia está dizendo que Deus está no controle das nossas vidas e Deus sabe o que Ele está fazendo, a obra. Está fazendo algo grandioso para a glória dele. A gente só tem que saber entrar nisso daí e receber a Cristo e ser filho de Deus. Isso é a maior promessa. Essa é forte, essa é grande, hein? Né? A outra promessa agora. Filipenses 4, 6 e 7.
Esse aí você marca também, porque esse aí você vai usar muito. Filipenses 4, 6 e 7, você vai aprender esse daí. Esse é difícil, hein? Esse é o José. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, mas com... Pois é. Senhor, eu estou sofrendo, mas eu te louvo. Senhor, está doendo, mas bendito seja o teu nome. A Bíblia diz a gente orar assim. A Bíblia nos ensina a orar. É para fazer o pedido, é para orar, é para suplicar. Mas isso tudo sob a ação de graças. Senhor, aceita a minha adoração ao teu nome. Eu não entendo, eu estou sofrendo, eu estou a ponto de não aguentar mais. Mas bendito seja o teu nome, louvado. E quando você começa a bendizer o nome do Senhor, aí é que começa a acontecer as coisas. Você tem que aprender essa lição da Bíblia. José deve ter chorado muito, mas no momento que você fala assim, a partir de hoje eu vou pedir, que a Bíblia me fala para eu colocar diante de Deus, mas a Bíblia fala para eu colocar algo. Como que pode exemplificar isso, hein? Na cozinha, por exemplo. Deixa eu pensar. Tempero, sal, né? Não sei. Você faz a comida, né? Mas a sua ação de graças é o que dá sabor, é o que dá beleza à sua oração. Porque ficar lamuriando, todo mundo fica. Mas quando você fala assim, Senhor, estou sofrendo, dói muito, mas eu te louvo e te agradeço. Bendito seja o teu nome, louvado, excelso. O Senhor está acima de qualquer coisa, eu não entendo. O Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor é bom. Aprenda a louvar a Deus, aprenda a dar ações de graças. Isso me parece que mais do que o seu pedido, isso me parece agradar a Deus. Porque Deus não se condói com a dor de ninguém. Você pode gritar, eu mesmo já gritei muito, nunca aconteceu nada. Mas quando você passa a adorar a Deus, meu querido, quando você no meio da tempestade, você começa a adorar a Deus e falar, Senhor, eu quero ter fé, eu quero buscar a tua presença, eu quero vencer essa dificuldade pelo teu poder, me ensina a passar por isso. Meu amigo, aí você vai ver a ação de Deus. Agora lágrima, chora, chorais com os que choram, mas não acontece nada, só fica todo mundo chorando. Mas no momento que você começa a adorar a Deus, quando Jó disse, Deus me deu, o Senhor deu, o Senhor tirou. Quer dizer, isso daí podia parar, né? Ele fala assim, o Senhor deu, o Senhor tirou, 0-0, pronto. Mas ele disse assim, bendito seja o Senhor. Nesse momento, gente, isso daí é um negócio, perdeu os 10 filhos, perdeu tudo que tinha. E depois ainda ia perder a saúde, ainda fala uma coisa dessa. A Bíblia diz, e o adorou. Isso aí é diferente, isso aí não é qualquer um, não. Então a gente precisa aprender essas pequenas e grandiosas lições que a Bíblia nos ensina. Vamos terminar com uma oração. Curva sua. Não li? É verdade. Não andeis ansiosos. O 7 eu não li? Leiam o 7 aí então para mim. Excede todo o entendimento, excede todas as coisas, né? Certo? É o resultado. O que é paz mesmo? Isso, viu? A plenitude de Deus. Quer dizer, tudo que Deus tem para te dar, que acima de qualquer inteligência humana, Ele vai dar, porque você colocou diante de Deus seu pedido e o adorou. E eu não vou poder continuar agora aqui, mas Jó, Deus sabia o que estava acontecendo. Abraão, Deus sabia o que estava fazendo. E José, Deus tinha coisas grandiosas para ele. E ainda os sonhos que ele teve na sua pequena infância agora, iam ainda se tornar realidade na vida dele. Que Deus também não deixou José sem sonhos. Ele tinha sonhos. Apesar de Deus não ter falado com ele, mas ele sabia compreender. Ele falou, Deus tem algo grandioso ainda para mim. Vamos terminar com uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer.
porque o Senhor é tão maravilhoso. Ó Deus, nós sabemos que existem pessoas aqui nesta noite que estão por um fio de esperança. Ó Deus, nós não podemos mensurar a dor, a tristeza, as lágrimas, mas Senhor, nós sabemos na Tua palavra que o Senhor está sobre todas as coisas. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória pertencem a Ti. Senhor, nenhum há que seja digno, mas Jesus Cristo é digno de receber todas essas coisas, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos salvou naquela cruz, derramou o Teu sangue precioso e nós já ganhamos a salvação, nós já ganhamos uma nova vida eterna, que as outras coisas todas sejam colocadas aos Teus pés, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, ensina-nos a crermos nisso, a vivermos nesta dimensão. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Em uma oração silenciosa, estamos nos despedindo desse culto nesta noite. Amém.